Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio desta temporada dos NEC Talks. Hoje temos o prazer de ter o professor José Epifânio da Franca, um dos convidados mais especiais que já tivemos neste podcast. Este pequeno resumo dificilmente faz jus à sua vasta carreira, mas vamos tentar de qualquer das maneiras. O professor José Epifânio da Franca é investigador, investidor e antigo membro do governo que teve um impacto importantíssimo no campo da eletrónica e de empreendedorismo em Portugal. Formou-se em Engenharia Eletrotécnica no Técnico, tirou o seu PhD na Imperial College of Science and Technology em Londres. É também empresário de sucesso, tendo sido cofundador da Chip Idea Microeletrónica SA, a primeira empresa portuguesa dedicada à concepção de circuitos integrados, depois vendida por mais de 100 milhões de euros. Integrou no governo como secretário de Estado do Ministro da Educação, professor Diamantino Durão. Em 2012 foi convidado a tornar-se CEO da Portugal Ventures, um fundo de investimento público e um dos mais ativos venture capitalists portugueses. Premiado e reconhecido tanto em Portugal como internacionalmente, neste momento é professor catedrático no Técnico e leciona a cadeira de Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia. Professor, mais uma vez obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui connosco. Obrigado, eu. Bem, voltando um pouco mais à sua carreira profissional, o professor tirou licenciatura em Engenharia Eletrotécnica no Técnico e, passado 5 anos, foi fazer o doutoramento no Imperial College em Londres. O que é que diria que o motivou a fazer esta especialização? Foi algo que viu, por exemplo, uma oportunidade na indústria ou a sua vontade de ser professor? Uma boa pergunta. As minhas respostas vão ser sempre muito compridas, portanto vocês têm que ter um bocadinho de paciência. Há histórias para tudo. É verdade. Há histórias para tudo. E eu conto-vos a história que me levou até Londres. Portanto, eu formei-me em 78 e comecei logo, fui convidado para começar como monitor, assistente, estagiário aqui no Técnico, a dar uma cadeira que tinha um bocado a ver com aquilo que é hoje a análise de circuitos e a introdução aos circuitos eletrónicos, etc. Se não me engano, a cadeira é a teoria de circuitos e sinais, se a memória não me falha. Portanto, comecei também desde cedo a ser entusiasmado para uma determinada área da eletrónica que tinha a ver com a realização de filtros ativos. O filtro é uma das funções mais comuns nos sistemas eletrónicos, para além de filtros em muitas outras áreas da nossa vida. E a realização desses filtros de forma cada vez mais miniaturizada era, na altura, continua a ser hoje, mas com menos ênfase, um tema muito importante de conhecimento. Essa motivação para essa área foi-me dada por um professor do nosso departamento, o professor Medeiros Silva, já aposentado, e eu comecei a trabalhar com ele no início a atividade de investigação. Passado relativamente pouco tempo, portanto, eu comecei em 78, foi quando eu acabei o curso, e passado pouco tempo, há 2 anos ou coisa, disse, isto não é para mim. O Técnico em 1980 não é o que o Técnico é hoje, obviamente, mas já nessa altura sentia muita necessidade de ser útil, de fazer coisas úteis, não para mim, mas para outros. E não encontrava a satisfação dessa necessidade que eu tinha exclusivamente dentro do Técnico. E, portanto, fiz o que é normal, então vou à procura de uma coisa fora do Técnico. E acabei por entrar para a EDP. Na altura era uma das 2 ou 3 grandes empresas portuguesas, era a EDP no domínio da energia, e depois do lado das telecomunicações era aquilo que veio dar origem à Portugal Telecom. Nessa altura não era ainda Portugal Telecom, eram 2 ou 3 empresas. E eu acabei por ser selecionado para ir para o laboratório de investigação, o laboratório central, chamava-se assim, o laboratório central em Sacavém. E fui falar com o professor Medeiros Silva e disse, isto não é para mim, e tenho agora um emprego.
Bom, ele disse que tinha muita pena que eu me fosse embora e perguntou-me se eu estaria disponível para continuar, mas até parcial, assistente a tempo parcial, e continuava a desenvolver as atividades de investigação, tanto quanto o tempo permitisse, com o professor Medachina. E foi assim que aconteceu. Em determinada altura desse processo, o professor Medachina tinha feito o doutoramento no Imperial College, a história tem a ver com isso, perguntou-me se eu não queria ir fazer um estágio a Londres, ao Imperial College. E eu nem hesitei. Eu acho que é uma característica da minha vida, da minha personalidade, o perceber o que são oportunidades e não hesitar perante a oportunidade. Portanto, não pensar que se vou ganhar isto ou vou ganhar aquilo, quem paga o quê, nada. Há uma oportunidade, eu digo sim. E depois é que vou pensar. E aí também já tem muito a ver com o espírito empreendedor, não é? Que a gente atira-se para o caminho e depois então é que vamos pensar, vamos ver o que é que vai acontecer. E foi, assim foi. Ora bem, para fazer isso, tinha um problema. Estava a trabalhar na EDP e, portanto, a EDP não me dava tempo para ir a Londres fazer um estágio. Como é que resolve o problema? Portanto, eu estou a contar-vos a história desta maneira para vocês perceberem que há sempre problemas que nós temos pela frente e temos que os resolver. E quando nós somos convidados a resolver o problema, nós próprios nos convidamos a resolver o problema, nós também temos opções. E, portanto, eu disse, ok, tenho um problema, preciso de tempo, e, portanto, qual é a solução? Vou nas minhas férias. Vou nas minhas férias. Eu sou dono das minhas férias e foi isso que eu fiz. E, portanto, peguei nas minhas férias. Paguei eu, ninguém pagou rigorosamente nada. Foi a primeira vez que eu fui a Londres. A única ajuda que eu tive, ajudaram-me a ter a residência de estudante durante as férias, obviamente não está lá ninguém, e eu assim fiz. Bom, trabalhei como se não houvesse amanhã, não aproveitei para conhecer Londres. Portanto, reparem, mais uma vez, há aqui um conjunto de ingredientes que é preciso perceber para perceber um bocadinho depois o que é que veio a seguir. E, portanto, eu podia, eram as minhas férias, ninguém pagava rigorosamente absolutamente nada, eu não estava obrigado a nada, portanto, podia aproveitar para me divertir, para conhecer Londres, etc. Fiz exatamente o oposto. No fim daquilo, vim-me embora, comprometi-me a escrever o relatório do que tinha feito, não tinha tido tempo para isso. Eu vou aqui encurtar tempo para não ser uma história muito longa, mas o relatório acabou por aparecer e pronto. Assim, passado cerca de um ano, quando nós estamos talvez em 81, recebi um telefonema. E recebi um telefonema da pessoa que me tinha orientado o trabalho que eu tinha feito em Londres durante esse tempo, o Dr. David Haig. Basicamente ele disse-me assim, olha José, nós ganhámos um projeto com o British Telecom, esse projeto tem uma bolsa para doutoramento, pensámos em ti, queres ir? E eu, na altura, disse, quero. E isto é importante para quê? Eu, na realidade, quando estive em Londres, eu não estava a ganhar nada por aquilo que estava a fazer. Mas eu estava, intuitivamente, eu estava a investir em mim. Estava a investir naquilo que eu considero muito importante nas nossas vidas, que são as oportunidades que vão surgir. Nós não controlamos as oportunidades. Elas podem aparecer ou não aparecer. A única coisa que nós podemos controlar é o estarmos preparados para essas oportunidades. E, portanto, na realidade, olhando para trás agora, não é? A vida acontece sempre de uma determinada maneira, mas a gente depois pode contá-la de maneiras muito diferentes, como vocês percebem. Mas, na realidade,
olhando para trás, eu na realidade estava a investir em mim, a preparar-me para uma oportunidade. Naquela altura, a oportunidade era um sonho longínquo de poder um dia ir fazer um doutoramento ao Imperial College. E pronto, e essa oportunidade acabou por aparecer. E é importante notar, porque reparem, obviamente o Imperial College não tem falta de candidatos para fazer doutoramentos. É o que devem mais ter, são candidatos de todo o mundo a fazerem applications todos os anos para terem a oportunidade de fazer um doutoramento. E na realidade foi a mim que me telefonaram e foi a mim que me ofereceram essa oportunidade. E eu aceitei. Depois tinha outros problemas para resolver. Portanto, era miúdo na altura, portanto, em 82 tinha 27 anos. Estava na EDP, tinha um bom salário na EDP, pagava-se bem, e estava no técnico. Tinha o prestígio da ligação académica. Em part-time, portanto, imagina, desculpem a expressão, é um puto, não é? Mas no melhor dos dois mundos, não é? Ganhava umas massas na EDP, e ainda por cima no Laboratório Central de Sacavém, e depois a ligação académica. Ora bem, eu para poder ir para Londres eu tive que desistir disto tudo. A EDP não me dava tempo. Eu pedi à EDP uma licença sem vencimento, que acho que eu não lhes custava absolutamente nada, não tinham que pagar nada. Não tinham que pagar nada. Achava eu que tinha lá um engenheiro que passado 2 ou 3 anos regressava e tinha um doutoramento numa das melhores escolas de engenharia do mundo e portanto parecia óbvio que ninguém hesitaria a dizer sim, vá-se lá embora, não nos chateie e depois daqui a 2 ou 3 anos venha e nós ficamos cá à vossa espera. Mas não foi isso que aconteceu. Na realidade a EDP deu-me 6 meses de licença sem vencimento, o que eu aproveitei porque, apesar de tudo, 6 meses logo no início a gente podia ver se dava bem ou se dava mal. Portanto, era uma segurança mínima e eu usei essa segurança, mas ao fim de 6 meses demiti. E depois também tive que me afastar do técnico. Naturalmente eu não tive bolsa do governo português, nem nada, não é? Portanto, a minha única bolsa era a British Telecom. E foi isso que eu fiz. Portanto, é evidente que na altura, todos à minha volta, mas todos, sem exceção, diziam: tu és maluco, não sabes o que é que estás a fazer, é inconsciente. Portanto, quem é que, na altura, não é, ia largar tudo, aquilo parecia um mundo quase ideal, ia tirar tudo isso às ortigas para uma bolsa de 250 libras. Era quanto era, na altura, o valor da bolsa. Metade dessa bolsa era para pagar o alojamento que eu tinha, literalmente metade, eram 125 libras, e a outra metade era para sobreviver. Portanto, e não tinha mais apoio absolutamente nenhum. Portanto, esta história muito, muito longa, e a pergunta era porquê? Porque eu achava que era uma oportunidade incrível. Eu não sabia bem o que é que ia fazer com aquela oportunidade. Portanto, não, se era ser professor ou... Não sabia. Quer dizer, era a oportunidade em si que era, na minha opinião, era irrecusável. E foi isso que eu fiz. Então foi mais porque com surgiu... muitos sacrifícios. Muitos, absolutamente indescritíveis. Nem as paredes sabem todos os sacrifícios porque eu passei nessa altura. Mas arriscou? Arrisquei. E é isso que importa. Arrisquei. E depois há uma decisão que também é importante, que foi quando eu acabei o doutoramento. Portanto, eu fiz o doutoramento em 2 anos e meio. Quando eu conto isso, os alunos dizem: este fez um doutoramento de treta. 2 anos e meio, claro, estou aqui habituado a ver 4 anos, 5 anos, 6 anos, não é? E eu costumo fazer num quadro, fazer uma conta. E a conta é muito simples. Para simplificar, multipliquem 12 horas por dia, 7 dias por semana, 50 e
uma semana por ano, vezes 2 anos e meio. E se fizerem a conta, vão chegar a um número de horas, que são cerca de 10 mil horas. Normalmente é aquilo que se consegue, que se concebe como a carga de trabalho associada a um programa de doutoramento, 10 mil horas. Só que eu realizava essas 10 mil horas a trabalhar 7 dias por semana, 12 horas por dia, e não tinha férias, não tinha fins de semana, nada disso. Literalmente. E, portanto, se a gente agora pegar nas 10 mil horas e começar a fazer as contas ao contrário, e disser, bom, 10 mil horas, vou trabalhar 8 horas por dia, depois só trabalho 5 dias por semana, porque o sábado e domingo é para a gente descansar, e para os copos com os amigos, etc. Não é? Se a gente fizer isso, depois precisa de 5 anos para fazer o doutoramento. Mas é preciso perceber que é daquelas coisas que a gente tem que ir um bocadinho mais ao fundo do problema. Não é saber se o doutoramento é de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos. E não usar essa informação para catalogar ou carimbar uma determinada qualidade. A gente tem que ir ao fundo desse tempo e dizer, bom, qual é a unidade de tempo? E a unidade de tempo são horas, não é? Podemos ir aos minutos, mas são horas. Então, ok, então vamos ver quantas horas é que são necessárias para fazer o doutoramento e depois vamos ver como é que usamos o tempo para fazer essas horas. Ora bem, eu quando acabei, o responsável do projeto na British Telecom perguntou-me se eu não queria continuar. Ou seja, eu tive a oportunidade de continuar em Inglaterra. Não era em Londres, porque o laboratório de investigação da British Telecom era em Ipswich, ao norte de Londres, e naturalmente tinha emprego. E aí também fiz uma coisa que quase ninguém faz, que foi dizer, não, eu vou para Portugal. E quando eu disse, eu vou para Portugal, ao senhor, eu lembro muito bem do nome, o John Rolett, Dr. John Rolett, ele olha para mim e diz, José, there is too much sunshine in Portugal. Já a ideia, Portugal é um país porreiro, mas não é para tecnologia, não é para essas coisas, não é? E eu disse assim, olha, John, isto é assim, olha, eu para ganhar dinheiro vou para os Estados Unidos. Para eu fazer qualquer coisa que sinta que é útil, vou voltar para o meu país. Mais uma vez, a necessidade de sentir impelido por uma coisa que eu achava que era útil. E foi isso que eu fiz. E voltei para Portugal sabendo, sem qualquer dúvida, que o país não me dava aquilo que eu queria ter. Sabia. Porque conhecia razoavelmente o meu país. Em primeiro lugar, sabia que o único sítio para onde eu podia ir era voltar à universidade. E assim fiz. Portanto, no fim de 85, voltei para o técnico, tornei-me professor auxiliar, um jovem professor que começa a sua carreira, e percebi desde essa altura que eu teria que construir aquilo que eu desejaria ter, que ninguém me ia dar absolutamente nada, nem eu me ia meter debaixo das saias de ninguém, era o que faltava. Não é? E foi isso que eu fiz. E, portanto, em 1985, princípio de 86, aqui no técnico, comecei a construir um grupo de investigação, ou seja, eu comecei a fazer aquilo que um jovem professor faz em qualquer parte do mundo. Encontrar alunos que tenham interesse em trabalhar com ele, definir projetos de investigação, obter financiamento, fazer publicações, fazer doutorados, normal. Eu fiz isso de uma maneira particularmente intensa. Durante cerca de 10 anos, em cerca de 10 anos eu doutorei 12 jovens, 20 mestrados, na altura era a licenciatura de 5 anos, depois 2 anos de mestrado, depois o doutoramento. E publiquei muito, e em toda essa atividade, e comecei do zero, absolutamente do zero. E em toda essa atividade, se há uma coisa que marcou sempre a minha vida, e que tem a ver com a minha estadia em Londres, foi
eu ter noção de que era importante, não era importante, era fundamental fazer isso para o mundo e não fazer isso voltado aqui para a nossa terra, como se costuma dizer. Portanto, isso marcou muito e eu aprendi isso, eu percebi isso, mais do que aprender, eu percebi isso enquanto estive em Londres e quando comecei a ter a oportunidade de participar no mundo, de estar no mundo, estar nas conferências, desenvolver a minha rede de amigos e de colegas em todo o mundo e esquecer de uma vez por todas da ideia do país de onde uma pessoa estava. Não é? Portanto, eu desde relativamente cedo eu tomei a decisão de querer viver no meu país e adoro Portugal e sou muito orgulhoso português, mas o meu trabalho não teve nada a ver com o meu país. Até agora, duas decisões que eram decisões, se calhar, quase contra o bom senso, não é? O contrário de que quase todas as pessoas tomariam. A primeira decisão foi abandonar uma boa vida, entre aspas, e ir para Londres. De alguma maneira, olhando para trás e pensando um bocadinho nas coisas, se calhar, eu se calhar abandonei uma boa vida muito imediata e em opção disso construir o futuro. Esta decisão de nós abandonarmos o imediato e arriscarmos o futuro não é fácil. Não é fácil. A mim correu bem. Não sei se chama sorte, se chama o que é. Há sempre dose significativa de sorte, mas claramente foram decisões a olhar o futuro, com todo o risco que acarreta, temos que navegar por esse oceano fora à procura do futuro e depois esperar pelo futuro para ver, olha, valeu a pena. Não é? É evidente que depois, anos depois de eu ter conseguido aquilo que acabei por conseguir, é evidente que todos à minha volta diziam, pois fizeste muito bem, tu é que tomaste a boa decisão, eu também devia ter feito isto depois, está bem, pois é. Mas não tomou, exatamente. E depois a outra decisão, que também não é uma decisão óbvia, é a decisão de abdicar de uma boa vida no estrangeiro, boa qualidade de vida, bons salários, numa organização internacional de topo, etc, e voltar para um país que nós sabíamos que não nos proporcionaria aquilo que nós sonhávamos querer fazer e gostaríamos de querer fazer. E, portanto, aí mais uma vez há uma opção. A gente ou acomoda-se, ou passa a vida a chorar e a dizer que somos os infelizes e que não me dão nada, etc. Ou vamos à luta e dizer assim, não, eu vivo onde eu quero viver, a opção é minha, não é de mais ninguém, não fui obrigado a viver aqui, e eu então vou lutar por aquilo que sonho ter e sonho ser e sonho ser capaz de fazer, etc. E foi isso que eu fiz. E portanto, comecei desde o zero. Depois, a terceira decisão, também decisão contrária, se calhar, a tudo o que a maior parte das pessoas toma, foi quando eu decidi criar a Cheap Idea. Não era novo, ou melhor, não era tão novo como sou agora, não é? Agora sou muito mais novo do que era. Na altura, tinha 42 anos, em 1997. E mais uma vez, porquê? Porquê é que se toma essa decisão? Nessa altura, também mais uma vez, porque estava claro na minha cabeça que havia um problema que me preocupava, que não tinha a ver comigo, mas para o qual eu gostaria de ajudar a encontrar uma solução. E qual era esse problema? É o problema da empregabilidade do conhecimento no meu país. Ora bem, o conhecimento dos jovens que decidiam trabalhar comigo e fazer os seus mestrados e fazer os doutoramentos era da indústria de semicondutores, tecnologia de semicondutores, portanto, vulgo chips, projetar chips. E, portanto, aqueles jovens que faziam aquilo que gostavam de fazer, quando acabavam os seus graus académicos, tinham um problema.
não encontravam emprego em Portugal. Ou melhor, eles não encontrariam emprego em Portugal para fazer as coisas que gostavam de fazer. Certamente que encontrariam empregos para fazer outra coisa qualquer, mas não o emprego do conhecimento. E aí é preciso perceber-se a importância da empregabilidade do conhecimento e não a empregabilidade do diploma. E eu, naturalmente, dou valor à empregabilidade do conhecimento e não do diploma. E, portanto, o problema era muito simples. O problema é que a estrutura industrial portuguesa, a estrutura empresarial portuguesa, não incluía empresas que necessitassem de engenheiros de chip designers a desenhar chips. Não tinha. E pronto, e o facto de não ter não quer dizer que fossem más. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver pura e simplesmente que faziam coisas azul e não faziam coisas cor-de-rosa. Mas as coisas azul que faziam eram boas. E, portanto, o que é que acontecia? Acontecia que os jovens que continuavam interessados em procurar oportunidades de trabalho para o seu conhecimento tinham que ir para fora. Era normal. Ora bem, eu na altura ajudei, obviamente, porque tinha contactos, era conhecido, fazia parte da minha atividade de estar no mundo e, portanto, ajudava a abrir portas. O abrir portas não significava que a decisão era minha. A decisão não pode ser minha, a decisão só pode ser do jovem. O meu papel é poder ajudar naquilo que eu fosse capaz de fazer, ajudar o jovem a tomar essa decisão. Alguns foram para os Estados Unidos, menos aqui para a Europa, mas não foram muitos. Ora bem, o facto de eu ajudar um jovem a procurar ter a vida que eu gostaria de ter e trabalhar nas áreas que eu gostaria de trabalhar no mundo, não me enchia de satisfação, porque ver os jovens a sair do meu país não me enche de satisfação absolutamente nenhuma. E, portanto, eu comecei a preocupar muito com isso e comecei a sentir uma responsabilidade muito, muito grande para ajudar a encontrar uma solução. Mais uma vez, é preciso perceber, quer dizer, ninguém me obrigava a ter essa responsabilidade. E a maior parte dos meus colegas não tem essa responsabilidade absolutamente nenhuma. Eles dizem assim, não, o meu papel é formar doutor. Está bem. E depois para onde é que eles vão? Olha, não é comigo. Ora bem, o meu papel era formar doutores, mas depois, obviamente, preocupava-me muito para onde é que eles iam. E tinha muita pena e sentia uma frustração muito grande por ver que o meu país não era capaz de os absorver. Mas, mais uma vez, não ia à procura de encontrar os culpados. O culpado é este ou aquele. Não. Há um problema, vamos resolver o problema. Eu tentei resolver esse problema. A segunda maneira, para além de ajudar os jovens a encontrar, a ir para fora, usando os contactos que eu tinha, a segunda fase da resolução do problema foi tentar convencer alguma das empresas multinacionais com que eu já trabalhava a criarem um centro de engenharia em Portugal. Portanto, mais uma vez, o meu problema não era criar uma empresa. O meu problema era resolver o problema dos jovens. E eu ficaria satisfeitíssimo da vida se eu tivesse conseguido trazer uma empresa para o meu país, a empresa recrutava os jovens tinham a sua carreira profissional, faziam aquilo que gostavam de fazer e eu continuava a fazer aquilo que gostava de fazer, que era ser professor universitária e a doutorar, etc. Isso não aconteceu. E pronto, e não acontece, e a gente diz, ok, então o que é que eu posso fazer? Ou o que é que posso fazer mais do que já tentei fazer? E então parto para o do it yourself. Do it yourself, então, ok. Eu, como não consigo, estou dependente de outros, não consigo que outros me ajudem a resolver o problema, vou resolver o problema. Criação da empresa. Ora bem, portanto, essa decisão foi tomada no fim de 96 e mais uma vez foi uma daquelas decisões que eu
tomei a decisão de não abrir e fechar de olhos. Eu estou-vos a dizer isto por uma razão muito simples. Aquelas decisões que eu tomei, que já vos contei, o ir para Londres fazer o doutoramento, voltar para Portugal e agora criar a empresa, foram decisões, entre aspas, fulminantes. Não pensei muitas vezes, não pensei quase nada. E depois, obviamente, lidei com um sem fim de problemas que me foram surgindo pela frente. É curioso que nesta fase mais recente da minha vida, pensei fazer muitas coisas, mas pensei muito. Não sei o mesmo sentido. Não é preciso só pensar, também é preciso fazer. Exatamente. Ora bem, e portanto, na altura era muito simples, a decisão de facto era muito simples, porque eu pensava assim, bom, tens 42 anos, foste o primeiro tipo em Portugal a ser eleito fellow do I3E. Vocês não têm muita noção disso, mas é de facto um reconhecimento extraordinário a nível mundial. Já tinha recebido mais um prémio do I3E, enfim, era reconhecido no mundo, na minha área científica. Não é? Tinha publicado não sei quantos papers, tinha doutorado não sei quantos, e eu olhava para a frente, para a minha vida, e dizia, ok, já publicaste 200, se publicares mais 5 ou 10 ou 20, what is the deal? Não vais mudar nada. Já doutoraste mais 12, se doutorares mais 1 ou 2, começas a ficar cansado, estás para aturar alunos, etc. What is the deal? Também não vais mudar absolutamente nada. E assim, quer dizer, eu olhava para trás, eu sabia que tinha tido uma atividade intensíssima, muitíssimo concentrada, extraordinariamente concentrada. Não é normal encontrar-se essa intensidade no curto espaço de tempo. E eu pensava, continuas a fazer mais a mesma coisa, agora vais gozar a vida, não é? Já trabalhaste muito para gozar a vida. Era uma opção. A outra opção era pensar assim, bom, se fizeres uma empresa para resolver o problema da empregabilidade dos jovens em relação aos quais tu sentes essa responsabilidade, se tudo correr bem, se tiver sorte, se as coisas correrem bem, tu sabes que vais mudar a vida dos jovens. E, portanto, não hesitei na mudança. E foi isso que eu fiz. E correu bem. Podia ter corrido mal, mas correu bem. E, na realidade, eu digo isso hoje com muito, muito orgulho. Em 1997, o jovem que fizesse o doutoramento ou mestrado na AERSMI Contores não tinha emprego em Portugal. Hoje em dia, aquilo que foi a Chip Idea, que hoje pertence à Sinopsis, são 700 engenheiros em Portugal. E não só essa realidade que foi a Chip Idea, mas a realidade de outras pequenas empresas que, entretanto, se constituíram, startups, e que têm todas essas gentes. Portanto, a árvore genealógica da Chip Idea hoje já tem uma dimensão em Portugal. E é evidente que isso não é feito por mim, isso é feito por outros, mas eu sei bem que se não tivesse sido aquela primeira realização da Chip Idea e o sucesso que a Chip Idea teve, provavelmente nada disso hoje existia. Portanto, mais uma vez ajudei a mudar vidas. E isso para mim tem um valor absolutamente inestimável. Agora que já tem mais alguns anos de vida, já tem mais alguma experiência, olhar para trás, fazia alguma coisa diferente no seu percurso? Não. Fazia todas as mesmas decisões? Todos. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Exatamente a mesma coisa que eu fiz. Exatamente. O Fernando Pessoa tem vários pensamentos, coisas escritas, muito pequeninas, e há um de que eu gosto muito, não sou capaz de replicar exatamente as palavras dele, mas basicamente ele diz assim: para se ter sucesso, que é uma palavra que eu não gosto particularmente, e se vocês quiserem podemos discutir um bocadinho isso, porque é que eu não gosto da palavra sucesso. Mas dizia ele, para se ter sucesso na vida são precisas 3 coisas:
Primeira, trabalhar bem. Segunda, ter a sua boa rede, o seu networking. Vocês hoje têm noção disso com as redes sociais, etc. Fez muito parte da minha vida. Eu quando fui para Londres, eu comecei a construir o meu networking fora do meu país. Ou seja, eu tive verdadeira consciência que o meu país não era nada. Rigorosamente nada. E nunca me preocupei em criar um networking no meu país, porque tinha consciência da pequenez disso. Não me interessava, não é? Quer dizer, eu via o mundo e o que eu queria era ser parte do mundo. Não é? E consegui fazer isso. E a terceira coisa que ele diz é: a falta de melhor palavra é uma coisa intangível que se chama sorte. E eu também tenho os momentos de sorte na minha vida. E a sorte na minha vida é a gente ter noção que fez tudo, trabalhou bem, fez tudo o que era necessário fazer, mas houve alturas na vida em que os astros estavam todos alinhados. E isto é muito importante, porque eu conheço amigos e colegas meus pelo mundo fora que fizeram coisas extraordinárias, trabalharam desalmadamente, mas acabaram por nunca ter na vida aqueles momentos a que se chama sorte e que a gente não controla. Gosto, tenho memórias, naturalmente. Tenho memórias, aprendo com o que fiz, mas não me arrependo nem para sim nem para não do que fiz. A ideia do arrependimento, dizer, não sei o que, devia ter feito assim, devia ter feito... Não. Eu sei o que é que fiz, eu sou capaz de avaliar o que é que fiz, aprendi com o que é que fiz. E, no fundo, é isso que importa. Voltando aqui, mais para perto, aqui para o técnico. O professor está no técnico já há muito tempo e esteve aqui em várias mudanças de regime de ensino. A mais recente delas é agora o MEP. Qual é a sua opinião sobre o MEP? Como é que isto afeta os alunos e os professores? Ui! Sim. Ui! Bom, eu vou partilhar. Em primeiro lugar, é preciso tempo, acho eu, é preciso tempo para se fazer as avaliações. E eu espero que um dia as avaliações sejam feitas. Eu vou-vos dar a opinião de uma pessoa preocupada com o problema, que teve a preocupação de perceber a solução, e digo-vos isto porque estive na primeira apresentação pública do projeto, e depois estive mais algumas apresentações públicas do projeto, embora não seja um conhecedor aprofundado do projeto. Sobretudo, não sou um conhecedor dos labirintos, das coisas administrativas e não sei o quê. Bom, eu vou-vos dizer que, na minha opinião, o aspecto que eu acho era o aspecto mais marcante deste projeto de mudança pedagógica era um aspecto que assentava na ideia de permitir que os alunos fossem mais donos da sua aprendizagem. É a minha opinião, como vos disse, posso estar enganado, mas é a opinião que eu formulei depois de ouvir, enfim, várias coisas sobre isso. Portanto, no fundo, a ideia era simples. Achava-se que os alunos estavam demasiado limitados no seu processo de aprendizagem, estimulava-se pouca autonomia, etc, etc, etc. E, portanto, a ideia era libertar. E eu acho isso uma excelente ideia. Mas o facto de eu achar isso uma excelente ideia
não me retira o realismo de achar que estamos num momento cultural que não é totalmente propício a essa mudança. Ou seja, se aquilo que nós queremos é mudar o paradigma do ensino e da aprendizagem por forma a dar mais liberdade aos alunos na condução do seu processo de aprendizagem, eu contraponho com essa ideia a ideia de que se calhar não estamos preparados para isso. Ou seja, os alunos, e eu vou dizer isto, eu não estou a culpabilizar, porque como vocês já devem ter percebido, esta coisa de arranjar a culpa é do outro, não, estou a tentar identificar o problema. O framework, o ambiente para isso fazer não é o mais propício. Eu acho que tenho um bom exemplo para ilustrar aquilo que eu digo com aquela cadeira que eu sou responsável, que é a ITT. Que é uma cadeira controversa. Há quem goste, há quem goste muito, há quem não goste, há quem não goste absolutamente nada. Essa cadeira assenta no princípio muito simples: os alunos aprendem aquilo que querem. E o papel do professor não é dizer vai fazer isto ou vai fazer aquilo. O papel do professor é dizer, mas já pensaram nisto? E o que é que acham? O que é que poderia acontecer se acontecesse isto? Ou seja, o papel do professor não é dizer é assim ou é assado, é estimular o pensamento e estimular a procura, estimular a investigação, etc, etc. Ora bem, e eu percebo, porque tenho esta vivência, que não é de agora, não é? Eu percebo as dificuldades que muitas vezes acontecem. E, portanto, isto tudo para dizer o seguinte: se o método pedagógico foi feito para estimular a autonomia, a independência, etc., ou seja, para centrar no aluno o processo de aprendizagem, a avaliação tem que ser feita em função disso. Eu percebo a bondade de se querer mudar alguma coisa, mais uma vez, na perspectiva de liberdade de quem aprende. Eu acho que se há característica que define o que se está a fazer neste modelo pedagógico, é um bocado isso, é a liberdade. É dizer aos alunos, tenha mais tempo a pensar. Ok, eu posso dar aos alunos todo o tempo que eles quiserem para pensar, mas se eles não estão habituados a pensar, se não têm a cultura, quer dizer, dê tempo ou não dê tempo, não lhes vai resolver absolutamente nada. Não é? E agora, a questão é, como é que se poderia estimular isso, tendo, como as crianças têm ao seu lado, não é? Quem os ajudasse e acompanhasse nesse processo de autonomizar a sua aprendizagem. Se nós não fizermos isso, não sei se tenho muitas dúvidas quanto ao outcome do processo. Mas é a minha opinião. Okay. Daqui a uns anos cá estaremos para ver o outcome. Vocês lá estarão, eu não sei. Vocês cá estarão. Eu só queria dizer que eu tive a Eletrónica 1 e o professor deu-me o seu nome. E eu entrei em Eletrónica 1 a dizer que eu não ia gostar, tive mais experiências com análise de circuitos, mas eu depois até enviei uma mensagem ao professor a dizer que gostei muito da Eletrónica 1 por causa do professor. Boa, fico muito... Gosto muito da sua filosofia. Isso é que me deixa feliz, isso é que me deixa muito feliz. Muito feliz. Porque no fundo é a razão de eu estar aqui, são os alunos. É a razão. Agora, também há uma coisa, eu não tenho feito fácil. Não tenho feito fácil e os alunos às vezes ouvem de mim coisas que não gostam nada de ouvir.
Não é, Diogo? mas Faz parte. do fundo do coração é a minha maneira de ajudar. Porque eu não estou zangado com ninguém, mas de vez em quando preciso dar uns pontapés no rabo de alguém para dizer que aquelas cabeças brutalmente talentosas que eu sei que têm, mostrem que são de facto talentosas. Porque não é só por eu acreditar que há cabeças brutalmente talentosas que eles mostram alguma coisa. Portanto, preciso levar assim um pontapé no rabo de vez em quando. Eu tenho, acredito profundamente nisto que vos estou a dizer. Eu sei que dentro de cada dessas cabeças há talento inimaginável. Acredito. Faz parte da natureza humana. Nem vocês sabem, nem ninguém sabe desse talento. Agora, o que eu sei é que uma maneira de nós, vocês, eu e todos no mundo, sabermos o que é que está de talento dessa cabeça é provocar esse talento. Há um pequeno texto de alguém que eu não me lembro o nome, que eu gosto muito e que diz basicamente isto. Imagina, Rita e eu vamos ali para o Cabo da Roca e eu estou numa empresa, eu sou o CEO da empresa e contratei a Rita. E vou com a Rita ali para o Cabo da Roca e digo assim, Rita, chega-se aqui. E estou ali no precipício do Cabo da Roca. Rita, chega aqui. E a Rita, isso é um bocado alto. Rita, chega aqui. É um bocado alto. Posso cair. Rita, chega aqui. E a Rita, coitada. A Rita, quer dizer, ou chega ali ou vai para a rua, não é? Porque eu sou o chefe, não é? E a Rita chega. E ela chega, eu empurro. E a Rita voa, não cai. Este é o texto. E o que é que isto mostra? Isto mostra que a pessoa, eu, que estava a chamar a Rita, eu tinha a obrigação de conhecer a Rita. Porque eu era o chefe da Rita. Era mais velha. E acreditava na Rita. E sabia que a Rita tinha um potencial incrível. A Rita, naturalmente, legitimamente, faz aquilo que 99,9% das pessoas fazem. Têm medo. Têm receio. Não são suicidas. Acham elas que não são suicidas. E, portanto, o que é preciso? É preciso empurrar essas pessoas para sair do conforto daquilo que julgam ser da sua segurança para verem que podem voar. Eu acredito muito, 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 muito nisto. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas eu acredito muito nisto. E os pontapés que de vez em quando, assim, os verbos que dão em ITT têm a ver com isso. É exatamente tem a ver com isso. É verdade. Gosto muito, muito deste texto. É um texto muito bonito. E voa. É verdade. Falando da ITT, o professor disse há pouco que é uma disciplina todos os anos com 200 alunos. Sim, à volta disso. Da qual é o único professor, se não me engano. E quão importante é que é esta cadeira para si? Quão importante é para o professor que os alunos que estão prestes a concluir o curso tenham esta cadeira e tenham esta experiência da ITT? Uma boa pergunta, não tenho uma resposta fácil para isso. O que é que eu gostaria? Eu gostaria que os alunos percebessem uma coisa que eu procuro dizer-lhes. A ITT não vai substituir nada daquilo que eles já fizeram, daquilo que eles pensaram, daquilo que eles ouvem à volta. Portanto, ou seja, se nós pensarmos que o processo de aprendizagem, o esforço que os alunos desenvolvem ao longo de vários anos numa universidade para terem um grau académico, o normal fazem isso porque depois querem ter uma carreira profissional, querem ter um emprego. É normal, digamos, é o ciclo
é o ciclo de vida. A ETT não vai substituir nada disso. O que a ETT procura fazer é mostrar aos alunos, e ao mostrar, fazer com que eles tenham um bocadinho dessa experiência, que é possível eles olharem para a vida deles de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que estão habituados a olhar, e que toda a gente olha. Não para amanhã, necessariamente, mas para amanhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, etc. E o que é esse outro olhar? O olhar é a ideia de que, em vez de eu estar a vender o meu conhecimento para outros, porque a ideia, quando a gente arranja um emprego, aquilo que eu estou a vender é o meu conhecimento. Mas estou a vender um conhecimento para alguém que vai usar o conhecimento e que me diz o que é que quer que eu faça, etc. Portanto, há uma relação de menor autonomia na utilização desse conhecimento. Ora bem, o que eu procuro mostrar aos alunos é que é possível nós sonharmos a ideia de sermos nós próprios a usar o nosso conhecimento para fazermos a nossa vida, em vez de vender o meu conhecimento a outros. Portanto, ter mais controle sobre a minha vida pela utilização do conhecimento que eu tenho, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo em que acredito, aquilo que eu sonho, etc. Ou seja, tudo aquilo que normalmente eu posso não ter quando estou a trabalhar por conta de outra. Portanto, basicamente é muito simples. Em vez de eu procurar que alguém valorize o meu conhecimento e me compre, é mostrar que eu posso fazer qualquer coisa com o meu conhecimento que vai servir outras necessidades, vai ajudar a resolver outros problemas e, naturalmente, com isso, poder fazer a minha vida. Eu acho que é interessante porque, teorizando um bocadinho aqui a vida, que não é nada fácil de teorizar, mas se a gente olhar para um ciclo de vida de 40 anos de trabalho de uma pessoa, quais são as várias etapas que uma pessoa pode encontrar nesses 40 anos? Bom, a pessoa acaba o curso, normalmente acaba o curso jovem, cheio de entusiasmo, de generosidade, tem o seu primeiro emprego e quer ser útil, quer fazer coisas extraordinárias, etc. Não se preocupa muito se ganha muito, se ganha... Tendo o mínimo de dignidade de vida, não é? Mas não há... É procura do conforto da vida, mas não mais do que isso, não é? Portanto, os valores que imperam nessa primeira fase, acho eu, em geral, é a grande generosidade. O acreditar que se podem mudar coisas, podem-se fazer coisas extraordinárias. Bom, passado alguns anos, a pessoa diz: se eu ter aqui um bom ordenadozinho dava-me jeito. Já fiz as coisas todas generosas e tal, agora quero ter o namorado ou namorada, irmos ao cinema, irmos jantar fora e tal. Portanto, para isso a gente precisa de um bocadinho de dinheiro. Portanto, a gente começa-se a preocupar com o salário. Bom, depois começa a ter um salário já razoável, já a pessoa não é gananciosa e tal. Não chega. E então quer passar... precisa de uma coisa, que é ser chefe. E já lá vão 10 anos ou 15 anos. Bem, porque durante 10 anos ou 15 anos nós trabalhamos para um chefe qualquer. O chefe manda-nos fazer isto, o chefe manda-nos fazer aquilo. E agora queremos nós ser chefes. E ter alguém a trabalhar para nós, não é? E passam-se lá mais uns anos e tal. E depois também não chega. Há qualquer coisa. Portanto, já se fez tudo, já se foi muito generoso, já se quer uma coisa extraordinária, já se tem um bom salário, conforto, não preocupamos com o dinheiro, a família tem uma boa vida, os miúdos estão nas boas escolas, essas coisas todas. Até já sou chefe,
já tenho não sei quantos a trabalhar para mim, etc. Mas não chego. Falta qualquer coisa. Ser dono. E ser dono é ter ações, não é? Ter uma parte da empresa. Quando se tem um salário, não se é dono, não é? Ter uma parte da empresa. Bom, portanto, isto, de uma maneira muito teórica, são as várias fases do ciclo de vida de uma pessoa, desde que começa a trabalhar até que se reforma. O mundo das startups vira isto de pernas para o ar. E um jovem que tenha a ousadia e a coragem, porque é preciso coragem para isso, criar uma startup, é dono. Porque é dono, tem outras pessoas a trabalhar para ele. Porque é ele que recruta, etc, etc. É ele que pode definir os salários, é ele que pode fazer o que quiser. É muito curioso. Quer dizer, se vocês pensarem nisto assim, um jovem de 20 e poucos anos que tenha a coragem de fazer uma startup vai ter a oportunidade de fazer na sua vida aquilo que normalmente é preciso esperar 40 anos ou 50 anos para fazer. Porque vira tudo de pernas para o ar. Ora bem, eu acho que isto é extraordinariamente forte. Acho eu. A minha frustração é não conseguir que os jovens percebam o poder desta proposta. Porque se os jovens percebessem o poder desta proposta, eu acho que eles não iam trabalhar 7 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não era, Diogo? Para ter a sua ideia da startup, para se libertarem dos chefes, etc., o mais rapidamente possível. É curioso que uma das primeiras perguntas que eu faço na primeira ou segunda aula, pergunta assim: então, quem é que de vocês gosta de ter um chefe? Ninguém levantou o braço. E eu acho muito bem, que eu também não nasci para ter chefes, não é? Eu costumo dizer isso, eu não nasci para ter chefes. Agora, o que é curioso é que depois não há consequência entre o desejo e a ação. Porque se houvesse consequência entre o desejo e a ação, os jovens iam fazer tudo, mas tudo o que estivesse ao alcance deles, para perceberem o que é que podiam fazer e como é que podiam fazer para se libertarem do raio dos chefes, não é? Mas, portanto, é giro, porque o sonho é bem visível, o desejo é bem visível, mas depois não há consequência relativamente às ações para corporizar esse sonho e esse desejo. É. Vá pensando nisso, vá pensando nisso. Aí agora, falando pela minha curiosidade, que vou fazer cadeira e curiosidade de pessoas que ainda não fizeram, diria exatamente. que é possível tirar um 20 a ITT. É que nunca houve um 20. Não. Não é possível. Não dou 20. Não. E sabe porquê, Rita? Eu daria 20. Portanto, a minha noção de 20 seria aquele projeto que qualquer pessoa que olhasse para ele e o analisasse, gostasse dele e desse 20. Não é possível. Naquilo que é a essência da startup, não é possível. Não é possível. Portanto, é daquela... Porque, em primeiro lugar, o que é um 20? Por exemplo, mesmo uma tese. Eu sei que há teses alunos que têm 20, eu confesso que eu tenho dificuldade em perceber isso. Porquê? Porque a ideia de um 20, para mim, vale o que vale, é alguma coisa que se fez que eu não encontro ninguém no mundo que fosse capaz de tirar uma vírgula àquilo que se fez. Eu não acredito nisso. E, portanto porque isso é aquilo que eu penso, a ideia do 20 pode transmitir uma coisa um bocado errónea. A ideia que se fez uma coisa no contexto do mundo, eu dou muita importância ao mundo. Não, quer dizer, se nós fizéssemos aqui uma coisa entre nós, não é? Podíamos decidir, tem 20. Porque o nosso conhecimento é este, não é?
e se fizer aqui uma coisa no técnico, diga, ok, é um espaço chato, tem 20, ou mesmo aqui em Portugal, ok, não encontro ninguém que saiba mais do que toda a gente que viu isto, etc, etc, etc. Agora, quando eu penso no mundo... Até 2015 foi CEO da Portugal Ventures e teve, sem dúvida, múltiplas oportunidades de investimento interessantes. Podia dar alguns exemplos sobre investimento, seja a nível nacional ou a nível internacional, que sejam bem-sucedidas hoje? Vou-vos dar assim de repente, vou falar em investimento e desinvestimento e vocês vão perceber porquê. Investimento, um dos projetos que eu me lembro de que me orgulho mais com português, até com português não é, como CEO, foi de um jovem, dois ou três jovens do Porto. O espírito empreendedor no Porto, na minha opinião, não tem nada a ver com aquilo que eu vejo aqui na nossa casa. Então, o que é que acha que diferencia de um para o outro? Pois, boa pergunta, Francisco. Vejo mais empreendedorismo, mais consciência da importância do empreendedorismo lá em cima, no Minho, no Porto. Ora bem, mas então vou-vos falar neste projeto. A startup chamava-se Abyssal. E o que é que a Abyssal fez? Portanto, uma empresa só de engenharia. A Abyssal desenvolveu um sistema operativo que permitia monitorizar operações de robótica móvel, underwater, portanto, embaixo d'água, em condições de precisão e eficácia até aí impensáveis. Basicamente, qual é o problema? Portanto, a startup, a ideia da startup surge, tem que se desenvolver à volta de uma necessidade ou de um problema. Porque se a startup não tiver a fazer alguma coisa para resolver um problema ou satisfazer uma necessidade, ninguém vai comprar aquilo que a startup faz, é óbvio. Portanto, e é preciso ter muita noção de que o problema ou a necessidade não são nossos, tem que ser de terceiros. E, portanto, estes jovens, por razões que não vou agora aqui explicar, perceberam que as operações de robótica móvel nas plataformas offshore de oil and gas, a 3.000, 4.000 metros de profundidade, tinham grandes deficiências na maneira como elas eram monitorizadas e como é que a manutenção se fazia, etc, etc, etc. E eles, portanto, armados com a capacidade deles e com o conhecimento que eles tenham aprendido, eles eram ambos mestres, não tinham doutoramento, da FEUP, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, portanto, equipados com realidade aumentada, realidade virtual, etc., criaram ambientes que conferiam muito mais rigor e muito mais precisão às operações de robótica underwater. Ora bem, eles obviamente em Portugal não tinham clientes absolutamente nenhuns, era um bocado como a Chip Idea, e começaram no mundo, começaram a tentar encontrar, desenvolver contactos, estabelecer o seu network e ter empresas com quem trabalhassem. To make a long story short, eles em determinada altura começaram a trabalhar para a maior empresa de robótica móvel underwater do mundo, que é uma empresa norte-americana, que é Oceaneering.
Bom, eles é só engenharia. Portanto, aquilo é só talento. Não, e computadores, mais nada. Portanto, essa empresa Abyssal era só cabeças e computadores. Passo acelerado, a Portugal Ventures investiu na fase muito, muito inicial, né? Aquilo que se chama Seed Capital semente. Terá investido ao todo, e depois investiu mais uma vez ou duas, terá investido talvez 1 milhão de euros, 2 milhões, já não me lembro muito bem. Bom, e eles em determinada altura conseguiram nada mais nada menos do que fazer com que o CEO da Oceaneering, portanto nós estamos a falar de uma empresa, a multi-billion dollar company, cotada no Nasdaq, líder mundial naquela área, e vem aqui a Matosinhos, aliás a Abyssal estava ali, talvez está em Matosinhos, licenciaram o software e eles começaram a ser clientes. E o CEO da Oceaneering dizia que aquele software era o software que ia ser o software deste século para a empresa, portanto para equipar todas as salas de controle e comando da Oceaneering. E eles depois acabaram por ser comprados pela Oceaneering, o que é normal. Portanto, é o processo, como aconteceu também com a Chip ID. A compra é o momento em que os investidores têm a oportunidade de recuperar o dinheiro investido e de ganhar mais-valia. Porque a lógica do capital de risco é sempre esta, não é? Portanto, eu invisto e depois tenho que ter o retorno do meu investimento. E o retorno do meu investimento é quando aquilo que eu invisto é vendido. E, portanto, essa empresa, tenho imenso orgulho nela. Eu já não os vejo há algum tempo e foram comprados e, portanto, foi um investimento com enorme sucesso. Para além do aspecto material do investimento para Portugal Ventures foi bom, há uma coisa que eu considero que é muito importante, que é sermos capazes de trazer para Portugal grandes empresas, a investir em Portugal, consolidar em massa crítica, talento, etc, etc, etc. É muito importante. É aquilo que aconteceu com a Synopsys. Quando a Synopsys comprou a Chip ID, deviam ser para umas 300 pessoas. Atualmente, talvez nem tanto, talvez 250. Atualmente estão mais de 700 pessoas em Portugal. E, portanto, hoje em dia, eu não faço a mínima ideia quantos engenheiros é que estão a trabalhar na Oceaneering em Portugal, mas devem estar umas boas dezenas de engenheiros. Ou seja, este tipo de operações resulta no reconhecimento de grandes empresas mundiais na capacidade muito boa que nós temos em Portugal de engenharia ao mais alto nível e fazer com que essa engenharia fique cá e não vá para o outro lado qualquer. Podia-vos dar mais alguns exemplos dessas, mas fico por este. Agora vou-vos falar em dois, que é o processo contrário. Eram duas empresas que, quando eu entrei na Portugal Ventures, já eram participadas, não da Portugal Ventures, porque a Portugal Ventures não existia. Na realidade, o que existia eram 3 empresas de capital de risco públicas, que era Turismo Capital, era a Inove Capital e era a ICEP Capital Global. E aquilo que eu fiz quando fui nomeado presidente dessas 3 empresas, o que eu fiz foi juntá-las numa só e criar a Portugal Ventures. E, portanto, obviamente, a Portugal Ventures herdou empresas que já vinham das outras empresas. E havia duas, uma que tinha sido criada também na Faculdade de Engenharia do Porto e ligada ao INESC Tech do Porto, que era a Fiber Sensing, já vos vou falar da Fiber Sensing, e uma outra também do Porto, era a Nubis Networks, onde a Portugal Ventures tinha investido algum dinheiro. Ora bem, e quando eu cheguei a Portugal Ventures, olhei para essas empresas todas e eu e os meus colegas da administração e, enfim, toda a equipe da Portugal Ventures decidimos
colocar as empresas em três cestos. Um cesto que era já não há nada a fazer, portanto vamos, entre aspas, dar a participação da Portugal Ventures aos fundadores, se eles quiserem, e eles continuam a sua vida. Ou seja, é a empresa em que a Portugal Ventures achava que já não tinha nada a fazer, portanto, e dava por perdido o investimento. Mas queria deixar a oportunidade aos fundadores, se quisessem, de continuarem a fazer aquilo que queriam. Em vez de procurar pura e simplesmente fechar a empresa ou forçar a falência da empresa. Nós procurávamos não fazer isso. Depois havia outro cesto, outro conjunto de empresas que nós acreditávamos que eram empresas que tinham potencial, que se justificava investir mais dinheiro. Mais uma vez, a decisão era olhar para uma determinada realidade e decidir, que não é sempre uma decisão fácil, se valia a pena mais investimento ou não. Portanto, algumas metemos nesse grupo de empresas em que dizem, ok, vamos investir mais dinheiro. E o outro grupo era aquelas empresas em que nós achávamos que já não se justificava investir mais dinheiro, mas que nós acreditávamos que ainda havia uma oportunidade para tentar encontrar uma empresa maior que tomasse conta delas. Portanto, no fundo, fazer um processo de desinvestimento. E estes dois casos que eu vos vou contar da Fiber Sensing, que era a Fiber Sensing? Era uma empresa que tinha sido criada a partir da Universidade do Porto, que trabalhava na área da sensorização através de fibras ópticas, ou seja, basicamente a fibra óptica, quando é sujeita a determinadas situações físicas, tem propriedades de reflexão da luz diferentes. E essas características da fibra óptica podem ser utilizadas como efeito sensorial. Por exemplo, o túnel de comboios ali na estação do Rossio está todo monitorizado com sensores de fibra óptica da Fiber Sensing. Ora bem, mas essa empresa, provavelmente já tinha investido vários milhões de euros, a empresa não tinha levantado voo, como a gente costuma dizer, não saía da cepa torta, e portanto estava ali um bocado a definhar. E portanto nós decidimos partir à procura do mundo de empresas grandes que tivessem interesse naquilo. Quando se olha para uma empresa, há três coisas que podem ser valorizadas. A primeira é o valor do negócio propriamente dito. Não é? A gente olha para as contas da empresa, vê se tem lucros, se tem perdas, etc. Olha para o balanço, para o passivo, para o ativo, etc. Portanto, é uma forma de valorização financeira da empresa. É uma maneira de olhar. Outra maneira de olhar é olhar para a tecnologia que a empresa tem. E a terceira maneira de olhar é para olhar para as pessoas que a empresa tem. Portanto, é como se fossem três tipos de ativos que a empresa tem. Ora bem, uma empresa que está a dar prejuízo já há algum tempo, se eu olhar só para as contas da empresa, não vou dar nada pela empresa. Diz, olha, eu dou €1, não é? E liberto-vos aí de um peso enorme. Agora, se a empresa perceber o valor da tecnologia que a empresa tem, pode estar disponível para pagar um bom valor. Ou se perceber o valor das pessoas que a empresa tem. Bem, e foi isso que nós fizemos. E, portanto, com a Fiber Sensing, uma empresa que basicamente chegava ao fim do ano sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para mandar cozer o que fosse, conseguimos identificar uma grande empresa alemã que valorizou a tecnologia, valorizou as pessoas
e disponibilizou-se para investir, e ainda investiu mais de uma dezena de milhões de euros para comprar aquilo. E o mais importante é que fez com que a Fiber Sensing, em Portugal, passasse a ser o centro da tecnologia de fibra óptica nesse grupo, nessa grande empresa alemã. Isso é uma coisa que poucas pessoas conhecem isso, mas tem um valor imenso para Portugal. Ou seja, basicamente o que nós conseguimos fazer foi de uma empresa que provavelmente em condições normais já tinha deixado de existir, nós criámos as condições para ela ser conhecida no mundo por quem valorizasse o que a empresa tinha e tivesse disponível para investir, para fazer daquilo a base de uma determinada atividade tecnológica no âmbito de um grande grupo. E fizemos uma coisa semelhante com a Anubius Networks, que era uma empresa que também estava mais ou menos a definhar na área da cibersegurança, sobretudo associada a mensagens de texto. Portanto, já estamos a falar há muitos anos, não é? E que acabou por ser comprada por uma empresa norte-americana que a primeira coisa que fez, quando comprou a empresa, foi aumentar os salários em 25%. Dentro da oferta do IST, o curso de Engenharia Eletrotécnica acaba por ser um dos cursos com a maior abrangência em termos de áreas. E hoje em dia fala-se muito de que forma é que a inteligência artificial vai mudar o mundo nos próximos anos. Por fim, só para terminar, acha que este facto se traduz em mais oportunidades empreendedoras para esta tecnologia nos próximos tempos? Não sei qual é que é a opinião do professor em relação à inteligência artificial. Rita, eu sou ignorante de inteligência artificial. Vamos lá ver. Já tenho ouvido algumas apresentações de colegas meus por quem eu tenho muito apreço sobre a inteligência artificial. A primeira que eu ouvi foi do professor Pavão Martins, que se aposentou, jubilou no técnico há 2 anos, 3 anos, já não lembro, e que criou uma startup que era a Syscog, ainda usando linguagem Lisp, portanto, muito antiga. Mas eles desenvolveram software, o software deles era para fazer o scheduling, sobretudo de empresas de comboios, portanto, ferrovia. E eles licenciam o software deles em todo o mundo. É uma empresa que nunca levantou voo, mas é uma empresa que desenvolveu e continua a desenvolver, sempre independente, porque é uma decisão. A ideia das empresas serem compradas ou vendidas é muito simples, tem a ver com decisões pessoais, não é? Portanto, não é obrigatório que uma startup seja comprada. É quase obrigatório que a startup seja comprada se a startup tiver atraído capital de risco. Se a startup se tiver desenvolvido sem capital de risco, como era o caso da Syscog, não há obrigação nenhuma para comprar, porque ninguém tem que vender para ganhar as suas mais-valias, não é? E a Syscog era um caso desse. Mas também eu podia ter feito a Chip Idea sem ir buscar capital de risco. Podia. Agora, só que tenho a certeza que se eu tivesse feito, a Chip Idea não tinha crescido tão depressa como cresceu e não tinha sido capaz de conquistar a posição de liderança mundial que conquistou. É muito simples. Mas como eu fiz a Chip Idea, não para mim, mas para resolver o problema dos meus alunos, não preocupava nada que a Chip Idea fosse comprada ou não, porque não queria a Chip Idea para mim, não é? Portanto, são decisões pessoais, todas elas são legítimas, têm que ser compreendidas. Ora bem, e portanto, ouvi a lição dele da aula de jubilação e percebi a origem da inteligência artificial há muitos anos atrás, o inverno, que a Rita vocês já devem ter ouvido, os períodos de desilusão, depois os períodos de grande entusiasmo, de euforia até. Bom, e agora recentemente ouvi o professor Mário Figueiredo
também a fazer uma apresentação. É mais ou menos a mesma coisa, não é? Porque, enfim, o assunto é o mesmo, mas as origens, depois os vales da depressão terrível e depois os momentos de euforia, etc. E, portanto, como muitas outras coisas no conhecimento, e na minha área de conhecimento também vi coisas dessas, não é? Portanto, não tinha nada a ver com a inteligência artificial, mas lembro-me de conhecimento que apareceu em determinada altura e que diziam que era a oitava maravilha do mundo e que ia resolver todos os problemas da humanidade. É evidente que foi só preciso de paciência para esperar alguns anos e nunca mais ninguém ouviu falar naquilo, não é? Portanto, é normal. É normal. Bom. Portanto, eu percebo o que é a inteligência artificial, eu percebo que tem muita utilidade, não sou capaz, porque é uma área que eu não domino, de perceber as limitações ou não limitações, não percebo. Portanto, o que é que eu ia dizer? Vou-lhe fazer uma pergunta. Ouviu falar na Defined? Pois, Não. aí está. Aí está. Então vou contar a história da Defined, que é uma startup. A Defined é uma startup criada pela, acho que é Gabriela Braga. Acho que é Gabriela Braga. Portuguesa, obviamente. Portuguesa. Criou uma startup, andou pelo mundo fora. Ela formou-se, aliás, ela até se formou na engenharia. A empresa chamava-se Defined Crowd, agora chama-se só Defined AI. Sim. Defined AI. Bom, portanto, na área da linguística, etc., andou pelos Estados Unidos e depois, entre uma altura, teve uma ideia. Cá está, teve uma ideia. E qual foi a ideia da Gabriela? Acho que chama-se, ou Daniela Braga. Enfim, agora não me lembro. Daniela Braga. Há um problema no domínio da inteligência artificial que tem a ver com a aprendizagem dos computadores. E sabe-se que a aprendizagem é tão boa quanto for a informação disponível para aprender. É tal coisa dos alunos. Exatamente. Cá está, aprender. Portanto, aprender é repetir, ter use cases, não é? A teoria é sempre a mesma, mas repetir. Portanto, ou seja, a Daniela percebeu que havia um problema relacionado com a aprendizagem e pensou que seria capaz de identificar algumas aplicações, porque isto obviamente não é aplicável a tudo, não é? Algumas aplicações em que, em vez de eu trabalhar com dados naturais, vou trabalhar com dados sintéticos. E vou criar esses modelos. E depois vou ganhar dinheiro a vender esses modelos. Aí está. E a Define, que é uma startup que tem tido bastante sucesso, e a Daniela está sempre aí gosta de aparecer e aparece aí muitas vezes. E eu confesso, é uma coisa que eu não consigo perceber. Como é que jovens alunos que estão no 4º, no 5º ano e não conhecem essas coisas, porque conhecer estas coisas é conhecer um bocadinho o país. Eu confesso que isso a mim me faz. Não consigo perceber. O Diogo sabe isso, em ETT, de vez em quando há uma oportunidade, pergunto, conhecem isto, conhecem aquilo? E era das coisas que mais me frustrava, até entristecia, como é que jovens que estão à beira de acabar o seu curso e deviam estar preocupados com a vida, com o mundo, com o que é fora daqui, as oportunidades, conhecer, saber que há coisas que existem, não é?
É, não é, Diogo? Verdade. É uma coisa que eu não, enfim, não conheço os meus colegas, os professores, não sei o que é que eles fazem ou o que não fazem, mas às vezes sou levado a pensar que se fica tudo numa bolha. Está ali naquela bolha. E se é verdade que fica tudo numa bolha, olhar para o umbigo e digo, não, então aí temos que fazer qualquer coisa, temos que fazer aquela coisa que se fazem às bolhas, vai dar assim uns piparotes para arrebentar aquela treta toda. Mesmo do ponto de vista de empregabilidade, não é? Às vezes perguntam-lhe, então onde é que está, qual é a sala? Ouviu falar nisto? Ouviu falar naquilo? Ouviu falar naquilo? E eu acho que os jovens deviam ter esta iniciativa. Qual é o problema? Qual é o problema? É que se os jovens passaram 5 anos do seu curso, ou 4 anos do seu curso, apenas a irem ao Fênix, à página da cadeira, à procura do material, naturalmente não estimularam a sua iniciativa própria de irem atrás da sua cabeça. Esse é que é o problema. E se há responsabilidade dos professores, é levar os alunos à página da cadeira em vez de os levar ao mundo. Eu hei de levar sempre os meus alunos ao mundo. Não os vou levar à página da cadeira absolutamente. Nem sei que isso existe. Nem quero saber que isso existe. E bem. Mas já sei que se não tiver uma página da cadeira sou despedido. É melhor ter uma página da cadeira, mas eu vou levá-los ao mundo. Ao mundo, ao mundo, ao mundo, ao mundo. Ao mundo. Só queria agradecer ao professor por ter estado connosco e também agradecer a todos os que nos ouviram. Por favor, não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube ou no Spotify, onde é que nos ouçam, para não perderem os próximos episódios das NEC Talks. E se por acaso tiverem alguma sugestão de um convidado que queiram ter no podcast, deixem nos comentários ou enviem para as nossas redes sociais NECST. Até à próxima e gostava de agradecer novamente ao professor. Não, eu é que tenho que vos agradecer porque vocês terem-se lembrado de mim e terem-me dado a oportunidade de estar convosco, de partilhar convosco, de conversar convosco. É por isso que eu estou cá e, portanto, falo com imensa satisfação e muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado.